continuo aqui a série de reflexões que tenho feito e estou gravando essas reflexões sobre a prática docente. Então, este é o segundo episódio dessa série Reflexão sobre a prática docente. E eu entendo que a prática reflexiva é aprender por meio da experiência para obter novos insights sobre nossa própria prática. E a prática reflexiva incentiva a inovação. Então, a complexidade do processo ensino-aprendizagem vai exigindo que nós nos questionemos sobre nossas práticas como professores. E a principal razão para a prática reflexiva é que a experiência por si só não leva necessariamente à aprendizagem e nem à busca de melhores caminhos, melhores métodos e técnicas. Então, é preciso haver uma reflexão deliberada sobre a nossa experiência, é essencial. Então, a prática reflexiva permite que nós, como professoras, possamos adaptar as nossas aulas para se adequarem ao resultado daqueles insights que vamos tendo ao refletir sobre nosso cotidiano como docentes. Então, nós podemos criar e experimentar novas ideias, também novas abordagens para o ensino, para aperfeiçoar a nossa prática. Então, aí, nesse sentido, ser reflexivo, reflexiva, nos ajuda a desafiar nossa própria prática, porque nós justificamos as decisões que tomamos, racionalizamos as escolhas que fizemos. E esta época de pandemia, estamos agora na nossa universidade no 4º período suplementar. Vamos, em fevereiro próximo, né, de 2022, ter a volta, a desejada volta à modalidade presencial. Então, o impacto da pandemia sobre as instituições de ensino superior também tiveram repercussões importantíssimas sobre o nosso fazer docente. Então, esse foi um momento propício para revisitar, reavaliar, questionar nossa atuação. E refletindo sobre o conjunto de ações, de nossos desempenhos no processo de ensino-aprendizagem, dentro de uma estrutura calejada do atual sistema público de educação superior no nosso país. Então, essa prática reflexiva envolve o que nós, docentes, fazemos antes de entrar na sala de aula, seja ela presencial ou virtual, enquanto estamos na sala de aula e retrospectivamente, após sair da sala de aula. Então, distinguir aí, nesse sentido, entre reflexão para a prática, reflexão na prática e reflexão sobre a prática, nos faz ver, nesses diferentes momentos do nosso fazer como docentes, da nossa praxis, que são momentos diferentes, mas que se complementam. E saber que estamos, né, agora, né, em um momento de talvez um momento, além de inusitado, um momento em que a própria crise nos fez abrir nossos horizontes para novas práticas, novas metodologias. Então, isso
faz com que a gente possa encontrar novas maneiras de seguirmos em frente. Então, à medida que também nossos alunos se tornam mais diversificados, nós também devemos nos tornar diversificados, né? Nossos modos de prática também devem se diversificar a partir da nossa reflexão sobre a realidade. Então, por razões práticas também, a maioria de nós captura de nossas reflexões a partir de uma forma escrita, né? Às vezes como diários de bordo, né? Anotações em post-its sobre planos de aula, materiais de portfólio, e vamos, assim, usando várias formas de registrar nossas reflexões. E eu tenho feito algumas reflexões também que anoto muitas vezes após uma aula, após um seminário, após uma, uma avaliação de uma turma. Então, faço algumas anotações, registro, e aí, aos poucos, eu já vou desenvolvendo digamos, uma reformulação daquilo que vivenciei. Então, tenho feito estes registros, este é o segundo, como que eu coloquei aqui, hashtag Reflexão de Prática Docente 2, né? Fiz uma anteriormente e agora uma outra reflexão que estou gravando agora, porque esse meio, né, o meio de deixar gravado no vídeo os nossos pensamentos sobre nossa prática, acabaram sendo intuitivos, ocorrendo de forma intuitiva, com há tantas aulas nessa época, né, de excepcionalidade, né, de ensino emergencial remoto. E aí isso fez com que, ao invés de registrar no velho diário, num portfólio, registremos isso de uma forma até prática, né? Colocando um slide, escrevendo os pontos principais do que vou falar aqui no slide, como um guia para seguir nessa reflexão, e aí acabo produzindo, né, uma reflexão que vou deixando registrados nesses vídeos, né, que agora é o segundo. Bem, muitos capturam reflexos, né, reflexões que são reflexo, né, que são reflexo de leitura, né, outros reflexo de cursos, outros ainda com reflexos, e é o que ocorre mais frequentemente, da própria prática. E eu tenho observado que a prática é uma seara muito ampla para desenvolver as nossas reflexões e os nossos registros também sobre os vários momentos do nosso cotidiano como professores. Então, a gente sabe que os estudiosos têm lembrado, né, da qualidade da escrita de um portfólio para reflexão sobre o ensino, né? E como esses registros reflexivos são muito enriquecedores. Então, a gente sabe que muitas vezes isso até se converte em um relatório técnico, científico, né? Um relatório técnico, uma redação descritiva. Então, esses escritos sob a forma de relatórios também são uma forma de reflexão, né, entre nós professores. Mas
muitas vezes os diários reflexivos eles ficam ali guardados, às vezes esquecidos em uma gaveta, ou então em um arquivo, em uma pasta no notebook, e nunca mais voltamos a eles. Mas quando registramos isso em um vídeo, esse vídeo muitas vezes nos volta, né, quando estamos gravando outro vídeo, e aqueles conteúdos nos voltam à lembrança e também à tela, no caso de uma plataforma como o YouTube, e aí nós revivemos aquelas reflexões, nos lembramos dessas reflexões, e às vezes essas reflexões podem até estimular a escritura de um ensaio, né, de um artigo teórico, de um relato de experiência, né, para um capítulo de um livro ou de um artigo também. Né? Então, esse é o segundo episódio de reflexão da prática docente. Bem, hoje a minha reflexão é sobre o seminário como estratégia de ensino-aprendizagem. Essa ideia me surgiu porque, como eu disse no primeiro vídeo desta série, sou até pomposo, né, dizer série, mas é assim que eu estou vendo, né? E é assim que eu acabo representando estes momentos entre uma aula e outra, entre uma banca e outra, de qualificação, de defesa, de TCC, de mestrado. Então, isso acaba sendo um momento que é especial também para mim, porque o objetivo não é especificamente prático de uma aula que está agendada, né, de um trabalho, né, como avaliadora, mas é uma reflexão que é da minha própria prática e que acho que está se convertendo em uma forma de hábito, em um tipo de hábito, né, em um hábito. E espero que assim seja, se houver tempo suficiente. E o seminário como estratégia de aprendizagem me motivou essa reflexão, um curso que estou fazendo agora, né, está já no final, e na última semana toda a discussão girou em torno do seminário como estratégia de aprendizagem. Então, esse curso é um curso que é da própria Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e que eu tenho feito de forma recorrente, mesmo antes da pandemia, só que presencialmente antes, e agora de forma online, e esses cursos, né, cada vez mais nos fazem, às vezes, ver, enxergar alguns aspectos que já tínhamos vivenciado antes, mas não colocamos isso de uma maneira reflexiva, de uma maneira a se tornar um aprendizado significativo para nós mesmos, como professores. Bem, e assim, o novo século introduziu mudanças significativas na didática e nos métodos de ensino que acabaram, digamos, desenvolvendo ou consolidando muitos dos avanços, né, do século passado. Então, a pedagogia do século XX teve muitos avanços, mas diferiu da pedagogia do século XXI. Então, desde o início do século XXI, ocorreram muitas mudanças no desenvolvimento da educação nacional e mundial, de uma forma, né, mais em um contexto internacional. Então, o fenômeno mais observável agora é a própria internetização, né, que eu coloco aqui,
a própria internetização da sociedade, né, e a penetração das tecnologias digitais no processo de ensino-aprendizagem. E a geração moderna de estudantes é conhecida pelo nome digital, socialmente digital, não é? A geração Z é uma geração digital e que faz com que nós, professores que nos formamos no século passado, tenhamos que acompanhar, né? Então, a geração moderna de aprendizagem, a geração moderna de novos tipos de aprendizagem, precisa nos fazer buscar inovações. E na escola do século XXI, a gente observa sérias mudanças que são relacionadas à informática, à introdução de multimídias no ambiente educacional. E aí é que vemos que precisamos, né, sair da zona de conforto e encararmos a passagem, né, a transição, melhor dizendo, da aquisição de conhecimento por meio da leitura, do monólogo do professor, né? Há outro tipo de prática, né? A percepção visual ou a discussão em sala de aula. A sala de aula invertida, por exemplo, como uma metodologia ativa também, que eu tenho praticado recentemente. Então, os professores, de uma forma geral, nós temos opiniões inteiramente opostas sobre como responder às mudanças, né? Desde o conservador, que prefere deixar tudo como está, e eu posso ter sido, ou sou, né, também desse grupo conservador, pelo menos eu posso dizer que até pouco tempo atrás, eu também preferia deixar tudo como estava, né? Então, os alunos sendo ensinados como no século passado. E aí passa a existir a necessidade de uma reestruturação. Como existe a necessidade de uma reestruturação completa do nosso sistema educacional, há necessidade de, individualmente, cada um de nós, docentes ou grupos de docentes, também nos passarmos por uma reinvenção, não é? E que tenhamos que ressignificar muito dos nossos entendimentos. Então, nossa posição se baseia no princípio meio que na ambivalência. Eu acho que eu me coloco nessa situação, né? Na continuidade da tradição, passando ou tendo a necessidade de passar para a inovação. Então, na necessidade, né, de desenvolver, né, o fenômeno da cultura eletrônica e participar dele, e visual, e no estudo da influência da cultura visual na nossa própria personalidade. E as tecnologias digitais mudam o nosso modo de vida, né, mesmo para os mais conservadores. Então, as formas de comunicação mudam, as formas de pensar, os sentimentos, os canais de influência sobre as pessoas, as habilidades sociais, o comportamento social. Então, a relação ensino-aprendizagem vai se construindo nessa maturação da experiência daquele que ensina e que aprende, ensejando mudança de atitude, de comportamento. Então, acabamos nós, professores e alunos, aprendendo mutuamente na experiência educativa, não é, um do outro. Então, se acredita-se, né, que as técnicas de ensino, aprendizagem, que são socializantes, atuam como indutores, né, de um melhor desempenho para os alunos e também para os professores, ao integrar estratégias, né, de inclusão, de socialização, de imersão cultural. O próprio professor
Paulo Freire, destacava que ensinar significa mais do que entregar conhecimentos, né, e conteúdos curriculares, mas significa modificar, dialogar, né, convencer, conscientizar, pesquisar, disponibilizar, enfim, estarmos atentos ao educando sem perder a compreensão dos processos educativos. Então, as técnicas de ensino socializantes auxiliam na organização do conteúdo, ensejando também uma comunicação e uma interação mais eficazes. E nesse contexto, o seminário é uma das diferentes técnicas de ensino socializante, coletivo, que tem como método a própria interação, o diálogo, né, a parceria dos alunos e dos alunos, entre os alunos com os professores, numa comunidade colaborativa de aprendizagem, e enfatizando a troca de conhecimentos, né, a discussão como uma meta para atingir vários níveis cognitivos, né, e, nesse sentido, o seminário ele predispõe, né, a tudo isso também. E a utilização do seminário como estratégia de ensino-aprendizagem no ensino universitário se articula ao processo histórico, né, dessa constituição do fazer acadêmico e do trabalho contemporâneo do docente no ensino superior. Os estudantes universitários, devido a esse fenômeno mesmo da própria mudança, saindo da tradição, indo para a inovação no século XXI, eles deparam-se com as propostas, né, de muitas disciplinas apresentadas nos inícios de cada período acadêmico, no universo de leituras e preparações de seminários, né, e geralmente adotados como estratégia metodológica mais presente nas aulas. Isso tem acontecido. Foi mencionado na última aula síncrona desse curso a que me referi, da nossa Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da nossa universidade, que o seminário não pode ser visto como acontece algumas vezes, né, de ouvirmos dos próprios estudantes, que é uma forma de o professor não precisar dar a aula e os alunos que vão substituí-lo naquela atividade, né? Mas nada mais equivocado do que essa interpretação, porque o seminário, um seminário dinâmico, como as próprias professoras desse curso que estou fazendo, comentaram no último encontro síncrono, que eu vi gravado, infelizmente, porque tinha uma atividade no momento do encontro online, que, na verdade, o seminário dinâmico ele é muito mais exigente para o professor, né? Então, nesse sentido, é imperativo refletir sobre as possibilidades didáticas e os limites que se apresentam nos encaminhamentos dessa estratégia, né, sob nossa ótica, né? E também o que pensamos ser eficaz para o próprio processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos. Então, é o seminário que figura aqui como digamos, um objeto de reflexão neste episódio que gravo agora. Então, o desenvolvimento. Aqui eu acabei colocando nesse diapositivo, deixando o que estava
o que estava, né, no próprio slide, né, no próprio modelo de slide, eu acabei deixando aqui, e talvez na pressa, né, na ansiedade de terminar esta gravação. E não percebi. Agora que eu estou percebendo, quando coloquei agora no modo apresentação, que eu ia colocar alguns dados aqui sobre o próprio seminário, mas não coloquei, porque acabei me apressando. Mais tarde terei uma reunião também com o nosso grupo de extensão, do projeto de extensão, e isso acontece, né? Inclusive na prática docente. E acontece também nas nossas reflexões. Então, o desenvolvimento de competências, no caso do seminário, ele não está restrito, né, apenas à questão de conteúdos. Por isso que não é verdade que o professor que não quer ministrar a aula institui como técnicas metodológicas de ensino o seminário. Porque o seminário ele é complexo, um seminário dinâmico, exige muito trabalho por parte do professor também. E, nesse sentido, é preciso lembrar que, além do domínio de conteúdo, o seminário precisa ter, digamos assim, ser revigorado, né, em termos de sua execução. E também é o que estou aprendendo nesse curso com as professoras Carol Kruta e Ana Coelho, né, que são desse curso que eu mencionei, e que nos faz também buscar refletir também. Né? E foi a partir desse curso que eu comecei a pensar em registrar essas reflexões sobre a prática docente. Então, o seminário precisa ter sua técnica revigorada também. Né? Não é só que os alunos apresentem, um grupo de alunos apresentem a temática definida previamente para os colegas. Né? Então, o seminário é muito mais do que isso. Né? Então, o seminário também incorpora novas tecnologias e também passamos, né, de um formato tradicional de palestra, de aula expositiva, né, em que os alunos apenas fazem anotações em sala de aula para um formato cognitivamente mais ativo. E aí a gente aproveita também uma abordagem de sala de aula invertida, né, muitas vezes facilitado pela tecnologia, né, pelas mídias, e aí os seminários eles passam a ser muito mais dinâmicos, né, e os seminários eles não só pesquisam os alunos que estão apresentando, mas os alunos que vão discutir. Todos os demais alunos da turma vão discutir, fazer perguntas, questionar, complementar, discordar, né? E aí já pode se converter em um debate. Então, toda a turma pode ter um aprendizado ativo. Então, eu tenho, como eu disse no episódio anterior, de reflexão da prática docente, a abordagem da sala de aula invertida, né, tem sido muito. Eu já tinha começado a praticar antes da pandemia, e agora passei, e aí continuei incorporando no ensino emergencial remoto, né, nas aulas síncronas, mas nas aulas do ensino emergencial remoto, nas atividades síncronas, a participação ela se restringe muito mais a um pequeno grupo de alunos. Quer dizer, ela não se generaliza para a turma inteira, uma turma de 28, 30 alunos.
Então, se isso é uma tendência na sala de aula presencial, também é uma tendência que é muito mais acentuada na sala de aula virtual. Né? Então, mas mesmo assim, muitas das aulas que realizei foram por meio, né, da dinâmica da sala de aula invertida. Né? E também nem todos, né, os designs de sala de aula invertida são iguais e variam de acordo com estratégias de aprendizagens ativas, mais ativas, né, para a sala de aula, por tecnologias, né, usadas para facilitar esse modelo ativo, o design do material de trabalho, até o emprego, né, por exemplo, de ferramentas como o Padlet, né, que também aprendi a, a empregar no curso, né, com a mesma professora, Carol Kruta, no ano passado, né, passei a empregar sempre, nesses 4 semestres suplementares, e também deixei de gravar menos aulas, videoaulas gravadas, né, apenas com o vídeo enviado para os alunos, para usar o modelo de sala de aula invertida. Então, todos esses aspectos são importantes, né? E o próprio conteúdo do seminário ele passa a ser enriquecido, a ser sedimentado, a ser desdobrado, a ser ressignificado, e os alunos trabalham sobre aquele conteúdo e trabalham refletindo, né? Refletindo e discutindo entre eles. Né? Então, isso leva também à produção de conhecimento e não apenas à reprodução de conhecimento. Então, é preciso mencionar, né, e lembrar do construcionismo, né? Porque no construcionismo se afirma que a aprendizagem é particularmente eficaz ao se construir alguma coisa para os outros, para que os outros vivenciem, para que os outros assistam e possam discutir. Então, pode ser qualquer coisa, desde uma postagem na internet, né? Um texto de um artigo, um capítulo de um livro, ou mais de um capítulo, até uma resenha de um livro, por exemplo. Né? Então, podemos ter um capítulo de um livro, né? E se lermos esse capítulo de um livro, de livro, não é, solitariamente, né, e deixar, a gente pode até esquecer amanhã, no dia seguinte. Mas se a gente é solicitado a explicar essas ideias para alguém com nossas próprias palavras, ou produzir uma apresentação de slides que explique esses conceitos de uma forma mais clara, então, nós podemos obter uma compreensão mais profunda e mais integrada às nossas próprias ideias. E, principalmente, por causa do desenho, digamos, colaborativo de aprendizagem. Então, o próprio professor, não é, como facilitador, ele se concentra nas experiências que melhor geram aprendizagem. Né? E isso é perceptível, né, em uma turma. Então, em vez de apenas publicar e avaliar as informações, né, que nós achamos que os alunos precisam saber, é importante que cada participante de uma disciplina, de uma turma, de um curso, possa, né, apresentar, né, como expositor e também possa discutir com os colegas aquele tema, aquele tópico que ele desenvolveu em uma exposição. Então, nesse caso, ao se conectar com os colegas, né, e
isso faz com que ele possa, digamos, se defrontar com outras formas de ver determinado aspecto, e aí se possa discutir o que se teoriza sobre aquela questão, né? E as experiências, as vivências dos próprios alunos, que são alunos adultos, né? Já tem sua bagagem, né, de vivências, né, de reflexões, e aí o professor, né, nós, como moderadores, moderando a discussão, nós estamos realizando um trabalho que também é complexo. Não é estar ali assistindo, é estar moderando, né, e conduzindo coletivamente a turma para uma aprendizagem, né, mais ampla, né, daqueles objetivos da aula. Então, até eu lembro agora de uma passagem, né, de um dos livros de Carl Rogers, em que ele coloca essa questão de que as características dos alunos adultos estão ligadas com digamos, com a própria maturidade que eles têm, né, de aprendizagem em outros momentos, em outras disciplinas anteriores do curso de graduação, que eles têm do ensino médio. Então, muitos têm uma maior maturidade, outros menor maturidade, mas é naquela comunidade colaborativa de aprendizagem que todos vão se desenvolvendo no seu próprio ritmo. Então, as próprias características dos alunos adultos estão, digamos, nos nossos próprios objetivos de aula, quando traçamos, estão lá essas características, né? Então, esses alunos, naturalmente, eles não são heterogêneos, não é um grupo, as turmas não são heterogêneas, mas cada um tem sua própria bagagem, não é? Bagagem de leitura, de vivências, e isso aqui também é enriquecedor, né? Então, aqui falamos e tocamos na questão do construcionismo, agora toquei na questão dos alunos adultos, né? Então, os alunos adultos, como disse Rogers, eles têm diferentes graus de maturidade, mas isso enriquece cada um deles, né? Nessa colaboração. Então, os alunos, adultos, eles decidem geralmente participar de um processo de aprendizagem por razões assim bem específicas, né? Eles são muito motivados internamente, né? E eles têm um incentivo importantíssimo, que é o desenvolvimento profissional. Eles precisam se desenvolver para realizar papéis sociais de sua vida profissional, né? Então, nesse caso, as experiências do aluno adulto são diferentes e derivam de uma variedade de situações da vida adulta, né? Experiência, senso de responsabilidade social, papéis políticos, relações familiares, funções, né, institucionais. Então, eles possuem seus próprios estilos de aprendizagem preferidos. E eles regulam esse seu estilo de aprendizagem. Sua própria aprendizagem é regulada por eles. Então, eles preferem aprender de uma forma que, assim, está mais próxima, né, do que eles têm como características de sua própria personalidade, de suas habilidades, de suas experiências,
E alguns alunos adultos aprendem mais estudando sozinhos, né? Outros estão envolvidos na aprendizagem, em que várias atividades coletivas são organizadas. Então, eles têm tendência de participar ativamente nas atividades de aprendizagem, mas eles precisam ser tratados como pessoas maduras. Eles preferem ser questionados sobre sua opinião, eles preferem o diálogo aberto e a comunicação, né? Em vez de conteúdos que são padronizados, né? Então, o aluno adulto é diferente. É esse o nosso aluno do ensino superior, um aluno adulto, né? E esse aluno para qual o seminário é uma técnica didático-pedagógica muito apropriada, né? Que se enquadra muito bem às suas necessidades. Então, os alunos adultos, eles geralmente eles param de participar quando eles sentem que estão perdendo o seu tempo, né? Eles sabem o que querem aprender, o que precisam aprender. Eles estão interessados na educação como um trabalho, mas um trabalho que de certa forma, secundário, porque outras questões ocupam, né, o seu tempo e o seu interesse. Muitas vezes eles já são profissionais, né? Então, vir para a educação para eles, para esses alunos adultos, significa uma necessidade. Eles buscam a educação devido a uma necessidade e um motivo específico. E eles nem sempre revelam quais são os seus verdadeiros motivos da participação numa certa atividade formativa, mas geralmente na graduação eles querem se preparar para a vida profissional, né? Então, no mestrado, eles querem aprender, né, como escrever a sua dissertação, como realizar a sua pesquisa, como defender o seu projeto de pesquisa. Né? Então, eles querem adquirir conhecimento. Eles querem se sentir, né, se desenvolvendo, né? Também criando relações sociais, né? E, por outro lado, eles têm muito pouco tempo. É o que nós observamos entre os estudantes dos cursos de mestrado. Né? E por outro lado, eles gostam de ser tratados como pessoas maduras. Né? E eles querem digamos, a confirmação, né, de que eles podem conseguir o que querem fazer e aprender, e eles precisam de um incentivo, muitas vezes, né? Precisam de alguém que seja o facilitador, e esse é o professor. Né? Então, eles são motivados por uma necessidade, eles esperam ser tratados como pessoas maduras, né? E eles também querem, eles têm uma experiência rica, né? E eles esperam compartilhar com o grupo, e eles apreciam uma experiência de aprendizagem clara e que seja bem projetada, porque eles são rápidos em avaliar um bom processo de ensino-aprendizagem. Né? Não existe também uma teoria única sobre a aprendizagem que possa ser aplicado a todos os estudantes adultos. A literatura fornece uma variedade de modelos, né? De princípios, de teorias e explicações que são também a base de conhecimentos de aprendizagem de adultos, mas que essas teorias elas estão no que se chama de andragogia. Né? A andragogia é um conjunto também de teorias, ainda não é uma teoria, não é consolidada, mas é uma tentativa, não é, de educar adultos, né, levando em conta métodos e práticos adequados aos alunos adultos. Então, o grande, digamos,
pioneiro, né, da andragogia foi Malcolm Knowles, que tentou documentar essas diferenças entre as formas de aprendizagem de adultos e de crianças, né, e propôs conceitos, né, de andragogia, né, e como uma disciplina, né, que ajude os adultos a aprenderem. Então, nesse caso de alunos adultos, no seminário, o professor não vai ser uma figura passiva, né? Ele vai ser o facilitador. E ser facilitador não é fácil. Talvez seja mais fácil ministrar uma aula expositiva em que os alunos estejam passivamente em seus lugares, né, apenas anotando. Ser facilitador é mais complexo. Então, vários fatores afetam o papel do educador de adultos, né? Como a forma como ele considera o processo de aprendizagem, a própria correlação entre ele, né, o objeto de aprendizagem e os alunos adultos, o ambiente, né, institucional em que ele trabalha e o contexto também mais amplo, né, de políticas relacionadas no domínio, né, do processo de ensino-aprendizagem que ele teve e que digamos, que predomina na sua instituição. Então, assim, como facilitadores, né, os educadores de adultos, eles são desafiados a assumir novos papéis e a usar novos métodos de ensino-aprendizagem. Então, o seu papel mudou, né? Mudou de um professor para o de um professor facilitador. E aí ele usa práticas que atendam e que explorem as características dos adultos, né, que são aprendizes, né? Então, nesse caso, o modelo tradicional de ensino-aprendizagem, orientado para o professor, tentando transmitir conhecimento, né, é considerado atualmente inadequado e impróprio. Então, onde se insere o seminário nesse contexto, né? Então, a educação de adultos requer o uso de diferentes métodos e diferentes técnicas. Então, os métodos, né, abrangem técnicas. Então, os métodos eles podem ser de apresentação, que é o fornecimento de informações, mas isso leva a uma dificuldade de trazer ação, não é? Ou seja, desenvolver o pensamento crítico dos estudantes, né? E aí o aluno pode ficar no seu papel passivo. O método de instrução, não é? Que aí o professor organiza a aprendizagem, proporcionando uma atividade orientada para alcançar um conjunto de objetivos instrucionais previamente definidos. E o método da descoberta, né, do construcionismo, que ajuda os estudantes a seguir um processo de exploração intelectual, mental, né, cognitivo, né, com uma prática, como uma reflexão da própria prática, e voltada para a sua própria realidade, né? Então, algumas dessas categorias de métodos, sem dúvida, provém de um tempo, né, em que a aula expositiva, que geralmente não era dialogada, predominava. Mas outros métodos mais ativos vão promover a participação ativa dos estudantes, que é um dos princípios básicos da educação de adultos. Então, por exemplo, métodos participativos de desenvolvimento de atividades, né, interação entre os facilitadores e os estudantes, os alunos, métodos
heurísticos, mas em que os formandos eles elaborem, né? E também eles pesquisem e descubram os conhecimentos. E métodos interrogativos, né, para ajudar os alunos a descobrir o que os facilitadores querem, né, que eles descubram, porque o aluno adulto ele precisa aprender a regular, ele mesmo regular a sua própria aprendizagem. E o professor ele facilita. E aí, nessa facilitação, o aluno ele vai descobrir o que é que faz com que ele aprenda melhor e possa se desenvolver melhor. Então, os métodos ativos combinam, né, ação, né, com exploração, com aplicação, e o uso desses métodos de técnicas correspondentes depende também muito da natureza dos conteúdos, né, do ensino, né, da situação da turma, mas a sua combinação é muito eficaz porque estimula a motivação de alunos adultos que geralmente já são automotivados, né? E o seminário se insere onde aqui? O seminário ele tem como objetivo investigar problemas, analisar criticamente uma temática que foi colocada ou ideias, né, de autores que foram estudados, e eles propõem alternativas para resolver as questões que foram levantadas. Então, é preciso instaurar, como é a palavra que eu gostaria? Instaurar, não é? É preciso desenvolver, não é, o diálogo crítico, estimulando a produção do conhecimento de forma cooperativa pelos estudantes e professores. Então, equívocos podem acontecer, não é, no desenvolvimento desta técnica, né, do seminário, ou seja, a substituição do monólogo do professor pelo monólogo do aluno. Então, isso não seria, né, um resultado desejável. Então, é por isso que muitas vezes se aplica o seminário, mas esse seminário é aplicado de forma equivocada. Então, outro aspecto importante a se considerar no seminário é a extrema divisão do trabalho, muitas vezes, né, em muitas partes. Também, às vezes, acontece de haver pouca interação naquele grupo que ficou com determinada temática, para desenvolver e discutir com a turma. Então, outro aspecto, né, é que, por exemplo, o grupo se detém só em superficialidades, né, quando não se problematiza aquele conteúdo. Então, o papel do professor facilitador, mediador, no seminário, é coordenar diversas atividades, orientar e guiar os alunos em todas essas fases do seminário, fazer a síntese do seminário. Então, o professor é como um diretor, não é, na cena, não é, naquele trabalho, não é o seu executante, mas é, digamos, o mediador, o moderador. E essa forma didática exige do professor dedicação, trabalho. Ele precisa se preparar para acompanhar, né, muito de perto a pesquisa que está sendo feita pelos grupos, ter experiência do trabalho, né, de criação, porque, do contrário, o seminário pode perder o seu valor para se transformar numa simples exposição magistral, né, uma exposição como aquela aula expositiva tradicional. E em relação ao papel dos alunos, eles terão a competência de investigar o tema de cada grupo, né, os temas, mas cada grupo investigando seu tema, estudando esse tema com profundidade, fazendo esse processo investigativo e organizando questões críticas, por quê? Visando a discussão no momento da apresentação à turma. E visando também tanto argumentar quanto contra-argumentar e encaminhar conclusões.
né? Então, o envolvimento no seminário é determinante para que o estudante construa e reconstrua os significados sobre os conteúdos abordados. Então, tem a equipe de discussão também, tem a equipe de exposição, que vai pesquisar, mas a equipe de discussão tem um papel muito importante, né? Então, é preciso que haja um debate ou uma discussão. E o restante da turma que vai debater ou discutir, eles precisam trazer questões sobre o tema. Então, o conteúdo passa a ser problematizado de uma forma mais significativa, né? Então, todo o conteúdo fica mais interessante. E cada grupo organiza, né? Os seus próprios tópicos, né? Isso ajuda a entender melhor o tema pesquisado. Então, o seminário também é um processo de investigação e de análise, né, de um tema específico, e isso inclui questões e perspectivas que vão desafiar o pensamento dos estudantes, né? Então, esse estilo leva algum tempo para se aprender a orquestrar, mas é uma ferramenta valiosa para encorajar o envolvimento dos alunos, né, uns com os outros, né, e com os próprios textos, e com os próprios resultados das pesquisas. E, obviamente, do desenvolvimento do pensamento crítico reflexivo. Então, essas discussões em estilo de seminário incentivam o pensamento e são a maneira de impulsionar os alunos a pensarem além do óbvio, né? Então, aqui coloquei várias questões sobre o seminário e no próximo eu ia acabar, no próximo slide, como aqui, eu ia mostrar a minha experiência com seminários na disciplina de História da Medicina. Mas como acabou se estendendo demais, né? Esta reflexão, este vídeo ficou muito longo, então eu vou partir para um outro hashtag, reflexão docente, né? Reflexão da prática docente 3, né? Para apresentar essas reflexões sobre esses seminários na nossa disciplina de História da Medicina, porque já me estendi demasiadamente. Aqui também faz parte dessa reflexão, que ficará para a próxima, e o que precisamos pensar é que estamos sempre aprendendo, né? Estamos sempre nos desenvolvendo, porque a prática reflexiva é importante, aprofunda o que nós, como professores, pensamos que é o ensino, e o processo de ensino-aprendizagem, e isso estimula, né, a consciência da nossa própria concepção do que é real no ensino. Então, a prática reflexiva vai desafiando nossos hábitos que são estabelecidos, né, muitas vezes emocionalmente, e que podemos desenvolver, né, ter desenvolvido muitos hábitos que não são pensados ou repensados, né, em diferentes momentos, né, do nosso trabalho. Então, o que nós fazemos, muitas vezes, é impulsionado pelas exigências do momento. E nem sempre nós temos a oportunidade de agir da maneira que melhor atenda à situação de aprendizagem. Então, por isso é importante, porque a reflexão indaga no que aparentemente é imperceptível, né? Nos aspectos que passam despercebidos, né? E que muitas vezes passam despercebidos até dos professores mais experientes, né? Então, acabamos não ficando cientes se não pararmos para pensar sobre nossa prática. Então, nós reconhecemos esses aspectos apenas quando nós
pensamos deliberadamente e questionamos nossas próprias práticas, nossos próprios comportamentos, nossos estilos comunicativos, nossos métodos e técnicas, não é, de ensino, nossas crenças, não é? As crenças que acabam fundamentando nossas práticas, né? Então, é um professor com um desejo de aprender pode se envolver mais prontamente, né, no seu próprio desenvolvimento. Então, é o conhecimento, não da nossa prática que pode nos posicionar, né? É uma potência, né? Pode nos posicionar melhor para adotar uma abordagem, né? Tanto no nosso próprio desenvolvimento, quanto na nossa prática como docentes. Então, até o próximo momento de reflexão docente. Aqui coloco como um até logo, e coloco também esta frase aqui, é uma citação direta, né, de Andrew Hargreaves, de que os professores são sempre emocionais, por padrão, se nos aborrecem, e por desígnio, quando nos entusiasmam. Né? Então, o professor Andy Hargreaves é professor, pesquisador na área educacional no Boston College. Então, aqui finalizo esta segunda este segundo momento, né, segundo episódio na minha série, aqui colocada como prática da reflexão da prática docente, e até então, até a próxima.